Olá, sou Elisabel Ribeiro, professora formadora da Supervisão Pedagógica da Gerência de Ensino Especial. Bom, com a professora Andréia, já foi visto a deficiência auditiva, que caracteriza a surdez, seu conceito, classificação, funcionamento do órgão da audição, como também os diferentes fundamentos teóricos e legais, que estruturam a educação do surdo e a realidade no estado de Goiás. Agora, professor, vamos conversar sobre o surdo na escola. As implicações no fazer pedagógico, na rotina da sala de aula e sala do AEE. E sobre como propiciar à pessoa surda ambientes pedagógicos de oportunidades educativas de forma a satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem deste aluno surdo. Como você, professor, poderá propiciar a esse aluno ambientes pedagógicos? Como foi visto, este aluno apresenta especificidades que devem ser compreendidas e atendidas nas suas particularidades. Por exemplo, o sujeito é uma pessoa não ouvinte, não usuária do canal auditivo oral, mas uma vez dada a oportunidade e acompanhamento devido, ele terá uso efetivo de uma comunicação e expressão pela língua. A escola inclusiva é para todos. Cabe a nós oferecermos a todo aluno, entendido assim, ao aluno surdo, oportunidades de aprendizagem. Tornar esta escola um ambiente de aprendizagem ao aluno surdo exige de cada um de nós, profissionais da educação, aquisição de conhecimentos, estudos, pesquisas em torno das especificidades deste sujeito surdo. Como se estrutura a língua, as habilidades e competências, como também reconhecer as dificuldades e necessidades que vivenciam no mundo majoritário de ouvintes, a sala de aula. A inserção do aluno surdo na rede regular vem sendo feita num trabalho concomitante a uma implantação e ou uma implementação das condições diferenciadas de ensino. Isto é, atender a todos, mas particularmente a cada aluno, com ajustes ou mudanças na organização da escola e de serviços complementares oferecidos nas escolas que temos e não nas escolas que gostaríamos de ter. Enfim, tornar esta escola um ambiente de aprendizagem para o aluno surdo, podemos afirmar com certeza, professor, que não é uma tarefa simples e fácil, porém desafiadora, a você, professor, e a todos que com você formam a rede de atendimento educacional especializado à pessoa surda. Você deve estar perguntando: o que fazer? Como fazer? Por onde começar? Bom, vamos começar desconstruindo alguns mitos em torno dos surdos e das libras, a língua brasileira de sinais. Podemos citar alguns mitos comumente veiculados no campo educacional. Todo surdo é mudo. Todo surdo escreve e não compreende o que lê. O surdo aprende somente pequenos textos. É impossível o surdo perceber a música, pelo fato de o surdo não usufruir seus efeitos, pois ele não escuta. Mitos em relação à língua de sinais se direcionam quanto à sua estrutura e característica. Veiculam que a Libras não tem coesão nem preposição. Só expressam conteúdos concretos. Elas derivam da comunicação gestual dos ouvintes e ela é universal. Professor, será mesmo mitos ou fatos? Para desmistificar estes pensamentos, professor, temos que aprofundar em estudos a respeito da pessoa surda. Isto que requer tempo, mas aqui vamos tentar despertar sua curiosidade em torno desta temática. Pensemos na rotina escolar e a relação que mantemos com este aluno. Qual deve ser o ponto de partida? Primeiro, professor, é importante estabelecer uma comunicação direta entre você e o aluno surdo. Se necessário, peça auxílio ao intérprete. Pergunte a ele seu nome,
E qual o seu sinal em Libras? Este aluno apresenta deficiência auditiva leve, moderada ou caracterizada pela surdez profunda? É adquirida ou congênita? Qual a sua idade? É filho de pais surdos ou ouvintes? Usuários ou não da Libras? Tem irmãos? Surdos ou ouvintes? Como é a rotina de atividades sociais? Ela é intensa ou reduzida? Tem contato com amigos ouvintes e ou surdos? E a sua escolarização? Qual escola fez parte? Gostou de alguma delas? Por quê? Qual a sua forma de comunicar? É por Libras? Que outros recursos o surdo utiliza na comunicação com pessoas? Enfim, professor, você terá conhecimento dele a partir dele mesmo, do seu aluno. Claro que, se for necessário, a família é quem participará mais dessas atividades de informações. Num segundo momento, pensemos na proposta pedagógica da escola. Como foi construída? Sabemos que este instrumento apresenta as finalidades, concepções e diretrizes do funcionamento da unidade escolar. E desta proposta deverão partir todas as outras ações pedagógicas sobre as quais descreve o aluno que queremos formar. Por isso, uma escola que recebe o aluno surdo precisa questionar se tem uma proposta pedagógica que contemple verdadeiramente uma educação de surdos. Isto significa uma escola comprometida com o direito da pessoa de ter opção linguística, língua oral auditiva ou visual espacial, além do direito de receber a formação na língua natural, ou seja, aquela língua com a qual a pessoa e sua família mais se identifiquem. Porém, professor, a escrita é obrigatória em língua portuguesa como segunda língua. Caso sua opção linguística for visual espacial, como são desenvolvidas as práticas de sala de aula? São voltadas ao aluno surdo e é oferecido a ele o aprendizado da Libras, por meio dela, o acesso ao conhecimento nas diversas disciplinas? Existe entendimento de que o aprendizado da língua portuguesa na modalidade escrita deve ser aprendido enquanto segunda língua? A escola, com foco na aprendizagem do surdo, propicia ambiente estimulador para o uso de duas línguas no mesmo espaço, oferecendo assim ao surdo liberdade de expressão, comunicação de ideias e, consequentemente, um aprendizado efetivo nas diversas áreas do currículo da escola? Esta é uma situação bastante complexa, mas fundamental, professor, que se compreenda dois sistemas linguísticos distintos num único ambiente de sala de aula: a Libras, canal visual espacial, e a língua portuguesa, canal oral auditivo. Vamos então conversar sobre as línguas em questão e compreender um pouco mais a relação pedagógica estabelecida entre elas no processo ensino-aprendizagem na sala comum de ensino. Segundo pesquisadores da área da surdez, as línguas de sinais são consideradas pela linguística como línguas naturais, ou como um sistema linguístico legítimo, e não como um problema do surdo ou uma patologia da linguagem. É uma língua da comunidade surda do Brasil, um sistema linguístico com estrutura gramatical de construção própria das comunidades surdas brasileiras. A língua de sinais apresenta estrutura própria e possui todos os níveis de análise como quaisquer outras línguas. Isto quer dizer, professor, a língua de sinais apresenta nível fonológico das unidades que a constituem, o nível morfológico da formação de palavras, sintático da estrutura, o nível semântico do significado e o pragmático, que envolve o contexto que permeia a comunicação. No Brasil, podemos dizer que, como na língua portuguesa, há variações linguísticas. Também em Libras ocorrem essas variações, que comumente chamamos regionalismos em Libras, visto percebemos diferenças bastante significativas na produção do sinal,
o item lexical da Libras, nos diferentes estados brasileiros. Questões estas para um próximo encontro. Você deve estar se perguntando, por que devo saber dessas informações? Justamente para que você, professor, tenha compreensão das inferências do surdo sobre as diferenças entre a língua portuguesa e a Libras. Neste trabalho, você não está sozinho. Precisa ser desenvolvido em ações coletivas, interativas, para fortalecer a rede de apoio e atendimento educacional especializado. Portanto, você poderá ter o intérprete, o instrutor, professor de AE, se não na sua totalidade, mas parte dessa equipe, de acordo com cada realidade, para coletivamente pensar em como realizar esta tarefa, tanto na sala de aula quanto na sala de aula do AEE, com o aluno surdo. Estudiosos em linguísticas, professor, afirmam que o processo da aquisição da língua de sinais pelos sujeitos surdos ocorre em período análogo à aquisição da linguagem sujeitos ouvintes, adquirindo uma língua oral auditiva. Portanto, professor, as ações pedagógicas dentro da escola devem ser direcionadas, de forma a propiciarmos estímulos para a interação de ouvintes e surdos, num ambiente de aprendizagem bilíngue. Mudanças estas nas formas de como o sujeito surdo e o processo de ensino-aprendizagem vem sendo trabalhado nas escolas comuns de ensino, propiciando assim a acessibilidade ao conhecimento, a aprendizagem uma aprendizagem contextualizada e atividades significativas de valorização das potencialidades, das habilidades cognitivas, linguísticas e socioafetivas nos sujeitos alvos da aprendizagem, surdos e ouvintes. Professor, pequenas ações fazem a diferença. Algumas vezes desmerecemos certas atitudes por considerá-las pouco significativas. Mas aqui deixamos algumas que já percorrem o avanço de um ensino mais significativo para o surdo. São dicas a você, professor. Quando estiver fazendo uso da fala, posicione-se de forma a manter a face em posição de iluminação com foco solar, se for dia, ou artificial, se for noite, numa distância de 1 metro a 1,5 metros, e mantenha-se à frente do seu aluno. Evite alterações em vocabulário de comandos ou de instruções, especialmente em momentos avaliativos. Caso utilize linguagem figurada ou gírias, ou altere vocabulário ou enunciado das atividades a serem realizadas, é fundamental, professor, esclarecer os respectivos significados e compreensão das tarefas propostas. Se possível, ilustrar com exemplos do cotidiano. No uso de sinônimos, dê exemplos e esclareça a semelhança dos sentidos no mesmo contexto. Incentive o uso e explore o manuseio de dicionários, Libras e de língua portuguesa. Na estrutura de um texto, destaque os verbos nas frases, explicando o significado para a compreensão do contexto a que se refere. Como já foi dito, para o estabelecimento desta rede de apoio especializado, é muito importante as parcerias entre os profissionais que trabalham em sala de aula e na sala do AE. Conheça e participe do desenvolvimento do trabalho do atendimento educacional especializado, o AE, da sua escola ou da escola mais próxima, pois esta parceria traz avanços significativos e garantidos na aprendizagem do aluno surdo. As diretrizes do atendimento educacional da Gerência de Ensino Especial está em consonância com a proposta do Ministério da Educação. Todas as publicações oficiais sobre surdez estão disponibilizadas no site do MEC.